Olá pessoal, tudo bom? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que nós podemos criar grids dentro do Illustrator. Para isso, com o Ctrl N, a tecla Ctrl N, eu vou criar um novo documento no Illustrator e vou configurá-lo para que nós possamos trabalhar com a prototipagem web. Para isso eu vou primeiro dar um nome para esse documento, grid 12 colunas, apenas sinalizando que eu vou trabalhar com 12 colunas. Por opções didáticas, vocês podem trabalhar com qualquer outro grid, de acordo com a necessidade da sua aplicação web. O perfil não é o perfil de impressão, eu quero trabalhar com o perfil web. E vou modificar a largura do documento para 1280 e a altura para 2000 pixels. Por enquanto, vou trabalhar com apenas uma prancheta, visto que o objetivo dessa aula é apenas mostrar para vocês como que nós criamos um grid com 12 colunas dentro do Illustrator. Dou o OK. Prancheta criada, documento criado. Agora a gente vai começar a trabalhar com as grids aqui dentro. Antes disso, com o Ctrl R eu habilitei a régua do Illustrator e vou mostrar para vocês como a gente pode criar isso utilizando uma régua. Obviamente não é a melhor técnica, porque com as réguas nós não vamos conseguir dimensionar com precisão o tamanho das colunas de um grid. Tá? Se você vai fazer algum trabalho um pouco mais grosseiro, você pode até tentar aproximadamente criar o seu grid utilizando as réguas. Mas esse não é o objetivo dessa aula. Nós precisamos de grids simétricos, que apresentam medidas simétricas para que o layout definido posteriormente também seja simétrico. Tá? Então, não vou trabalhar com as réguas que a gente está trabalhando até então. Tá? Vou aqui no menu Exibir, Guias. Eu quero limpar as guias, para remover aquelas guias que foram criadas. Tá? Com o Ctrl R eu vou desabilitar a régua aqui e vou criar o meu próprio sistema de grid utilizando figuras geométricas como os retângulos. Porque com o retângulo eu vou conseguir dimensionar o tamanho do grid exatamente da forma que eu preciso. Então, para isso, seleciono a ferramenta retângulo. Já nessa intersecção superior esquerda da minha planilha, da minha prancheta, eu vou criar um retângulo com largura de 20 pixels e altura de 2000 pixels. Daqui a pouco vocês já vão entender o que é esse retângulo. Tá? Vou posicioná-lo na parte esquerda da minha prancheta. Tá? Então, é esse o resultado que eu espero. Vou tirar aqui o preenchimento. Vou trocar a cor da borda para uma outra cor, só para que a gente consiga enxergar isso bem. Opa, não apliquei. Não estava modificando na minha figura. Agora sim. Beleza. Com a tecla Alt, eu vou fazer algumas cópias desse retângulo para que esse conjunto de retângulos forme internamente as colunas que eu quero. Então eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cópias dos meus retângulos. Tá? Vocês podem notar que a última cópia ficou para fora. Tá? Não tem problema nenhum. E inclusive a gente vai precisar que ela fique para fora. Tá? Mas apenas posicione-a nessa posição da prancheta. Tá? Eu quero que seja feita essa intersecção. Que esse último retângulo fique para fora. Agora, o que a gente precisa, na verdade, é fazer um alinhamento vertical desses elementos, né? Uma distribuição igualitária para esses elementos, para que eu tenha internamente tamanhos de colunas simétricos. Tá? Então, para isso, eu faço a seleção de todas as colunas aqui que foram criadas. Vou na ferramenta de alinhamento, que tem esse ícone aqui. Se você não tem ela na sua barra de ferramentas, você pode ir lá em janela e ativá-la através do comando alinhar. Certo? Então, quando eu ativo ele, aparece essa janela. Se você não vê essas opções inferiores, você pode habilitá-las através da opção mostrar opções. No meu caso, eu tenho apenas o ocultar, porque eu já tenho as opções sendo mostradas. Tá? Então, para vocês, provavelmente vai aparecer dessa forma. Então, por esse menu, você seleciona a opção mostrar opções, que você vai ter aqui as opções que a gente vai precisar para realizar o alinhamento da nossa grid. É importante que vocês deixem a opção alinhar a seleção selecionada
e posteriormente selecione essa opção, que é a distribuição do espaço no horizontal. Tá? Com isso, após a seleção dessa opção, nós temos aqui os espaços das colunas divididos de forma igualitária. Não precisamos mais do primeiro e do último retângulo, então selecionei os dois com Shift e dei o Delete, e com isso nós temos aqui a nossa grid com 12 colunas definida para esse documento. Além disso, eu vou selecionar todas e com Ctrl 5 eu vou criar um conjunto de guias. Tá? Então, inclusive nesse momento, ó, eu não consigo mais selecionar essas guias. Tá? Se você não quer usar o atalho, você pode ir em Exibir, Guias, Criar Guias. Tá? Então é essa opção que cria as guias para nós. E com Ctrl cedilha ou Command ponto e vírgula você consegue ocultar ou mostrar o conjunto de guias no seu documento. Tá certo? Bom, essa grid está pronta para que você comece a trabalhar com o sistema de grids, comece a prototipar a sua aplicação web. Eu vou só mostrar um pouquinho aqui do que ela nos ajuda. Tem um retângulo aqui que seria a parte superior, o cabeçalho de uma aplicação web. Tá certo? E vou colocar aqui um conjunto de colunas, só para a gente testar o grid. Com o Alt eu duplico esse retângulo para cá e com Ctrl D eu replico a última ação à direita. Vou fazer só mais uma para a gente poder finalizar. Aqui agora um que ocupa 3 colunas. Com a tecla Alt vou duplicar esse retângulo para cá e com Ctrl D vou replicar a ação. Tá, então esse aqui é o conjunto de retângulos que a gente criou utilizando o sistema de grids que foi definido aqui no Illustrator. Vou só desativar para vocês terem a noção de que agora a gente conseguiu um produto simétrico utilizando o conceito de grids. Tá? Bom, espero que vocês tenham aproveitado esse material e até a próxima.